Oi, alunos! Hoje nós vamos continuar com a atividade de apreciação de leitura. Vamos falar um pouco sobre o escritor Edgar Allan Poe. Sua vida foi curta, viveu apenas 40 anos, mas há algumas curiosidades de sua vida que parecem vir direto de um de seus contos de mistério. Primeiro, o seu clássico retrato, aquele que aparece em suas obras. Parece que seus olhos são complacentes, querendo agradar a todos, e ao mesmo tempo tristes, como se quisesse que seus leitores, ao se depararem com a profundidade de suas histórias e poesias, adivinhassem o que se passava em sua mente perturbada e sombria naquele momento. E esse olhar parece que habita todas as suas obras. Edgar nasceu em Boston em 1809 e viveu em uma família de atores. Perdeu a sua mãe biológica com apenas 3 anos e foi adotado por um casal de Richmond. Com a morte de sua mãe, vítima de tuberculose, e o abandono do pai, Poe foi criado pelo casal John e Frances Allan, mas a sua educação foi cercada de rigidez pela nova família. Edgar passou a se chamar Edgar Allan Poe. Graças à família, que era bem de vida, ele pôde estudar, apesar de ser um aluno inquieto, rebelde, indisciplinado, mas se saía bem nas aulas. O autor terminou sem herança da sua família adotiva. Nem mesmo ele tinha um vínculo amoroso com esses pais. Ele nunca foi adotado oficialmente. Hoje em dia, na cidade desses pais adotivos, no estado da Virgínia, há um museu inteiramente dedicado à sua vida e obra. E vários gatinhos pretos passeiam soltos pelo espaço, ajudando a compor a atmosfera sombria de Poe e, claro, encantando os visitantes. Existe também uma escola para crianças pequenas, que a gente acha que morrem de medo, mas existe sim uma escola com o nome Edgar Allan Poe Elementary School, em Houston, no Texas, e atende crianças de 4 a 11 anos de idade. Outra curiosidade sobre ele é que ele tentou entrar para a vida militar, mas como ele não era muito disciplinado, acabou não ficando por muito tempo. A sua vida existia muitos altos e baixos. Algumas pessoas dizem que ele bebia muito e acabava, às vezes, até perdendo o seu emprego. Um desses empregos, ele era editor numa revista e acabou sendo dispensado por beber demais. Outra curiosidade é que ele foi casado com a sua prima, Virginia Clemm. Na época era considerado comum casar-se com os primos, mas ele se casou aos 27 anos com a prima que tinha apenas 13 anos. Então, no começo, era um casamento em segredo. E ela morreu muito jovem, aos 24 anos, vítima também de tuberculose, a mesma doença que tinha matado a mãe dele, Eliza Poe. Os Assassinatos da Rua Morgue é considerado a primeira história moderna de detetives. Antes mesmo de Sherlock Holmes e Hercule Poirot aparecerem, Poe escreveu a primeira história moderna de detetives. Os Assassinatos da Rua Morgue e o Mistério de Marie Roget marcam a criação do estilo do detetive literário, que foi amplamente explorado na literatura. A primeira aparição do detetive Auguste Dupont foi criado por ele em 1841. E para fechar a sua enigmática história, a própria morte dele foi um mistério. Até hoje, não se sabe direito do que ele morreu. Alguns dias antes da sua morte, em outubro de 1848, ele foi encontrado pelas ruas vagando, com roupas de outra pessoa, muito esfarrapado, muito debilitado, e foi levado ao hospital, onde ele ainda ficou 4 dias e depois veio a falecer. Ele não soube explicar por onde ele havia andado, que roupas eram aquelas, nada disso. A sua vida sempre foi de altos e baixos. Às vezes,
ele estava feliz, escrevendo, outras vezes ele era dispensado de algum emprego. Ainda uma curiosidade sobre a sua morte é que o seu obituário, aquelas palavras que são escritas para homenagear as pessoas importantes quando falecem, foi escrito por um antigo rival, um escritor que não gostava dele. Em 7 de setembro de 1849, o New York Daily Tribune publicou o obituário do autor. Edgar Allan Poe está morto. Faleceu anteontem em Baltimore. Este anúncio surpreenderá a muitos, mas poucos vão lamentá-lo. Quem assinou o obituário, nada cortês ou sentimental, é um antologista, alguém que era rival mesmo dele, Rufus Griswold, antigo rival de Poe, que, curiosamente ou não, escreveu também a primeira biografia dele. Estas são algumas curiosidades que eu achei interessante contar para vocês. Espero que vocês gostem e procurem saber mais sobre o escritor e também sobre a obra O Gato Preto.